E aí pessoal, tudo bom com vocês? Resolvendo aqui mais 5 questões sobre Grécia e Roma antiga, da Banca Idecam para o concurso da Educação da Paraíba e Educação João Pessoa. Novo vídeo aí para que a gente possa continuar estudando para esses dois concursos. Vamos lá? E aí, primeira questão de FPB 2019, cidadania, participação política, democracia, estas noções fundamentais de grande atualidade formaram-se no período das cidades-estados da Antiguidade Clássica. Naquele mundo das cidades gregas independentes e da República Romana, todos estariam de acordo com a ideia de Aristóteles quanto a ser o homem um animal cuja finalidade consiste em viver como cidadão. Uma vida associativa numa cidade-estado e com a crença de que no Estado imperam as leis, não os homens. Então ele fala do texto, da importância da cidadania, da participação política, e trata também aqui da democracia. Inicialmente ele traz esses três termos importantes, e cita também a questão das cidades-estados, já que a Grécia Antiga era composta de diversas cidades-estados independentes, E destaquei aqui para vocês também o cidadão, que vai ser importante para a gente resolver a questão, certo? E aí o comando da questão vem, Dentre as características comuns das cidades-estados clássicas no mundo antigo, identificamos. Então ele quer pedir para a gente, dentre as características comuns das cidades-estados, ou seja, de Roma e Grécia Antiga, qual a gente pode identificar, comuns a essas duas, tá certo? Então vamos analisar a letra A. A existência de uma separação absoluta entre os órgãos de governo e de justiça, e o fato de que a religião integrava o aparelho do Estado. Então essa separação absoluta, entre os órgãos do governo e de justiça, e o fato de que a religião integrava o aparelho do Estado. Veja que não existia, essa separação absoluta, já que eles tinham realmente diversos órgãos no governo, mas que eles eram integrados de certa forma na administração do governo. E a gente pode citar a Assembleia na Grécia Antiga, que todos os cidadãos participavam. Podemos citar o Conselho, que era mais restrito, ou a magistratura, que era onde tomavam decisões executivas, militares e burocráticas. Ainda nesse sentido, a gente pode citar na Roma o Senado, em que a elite participava desse Senado, tinha a função de legislar, função também financeira e função política, principalmente na política externa, ou podemos citar a magistratura, na execução das leis, vindo por fim, a gente podendo citar aí nessa questão as assembleias que eram mais populares. Mas vejam que eles falam também na questão, trata aqui também na questão da religião integrava o aparelho do Estado. Aí de fato, a religião integra, o aparelho do Estado, tanto na Roma politeísta, em que acredita em vários deuses, quando ela passa também a seguir a religião cristã, a religião vai integrar o Estado. Assim como a Grécia, politeísta, a religião também vai integrar o aparelho do Estado, vai ser fundamental na administração do Estado, vai ser utilizada como tal por eles, tá certo? Então essa fica incorreta nessa primeira parte da questão, deixa a alternativa A incorreta. Vamos para a letra B. Então a letra B diz que a gradativa conquista de direitos pelos mais pobres nas democracias e até mesmo nas oligarquias e aristocracias, excluentes os escravos. Então há, nas duas sociedades, a conquista gradativa de direito. A gente pode citar na Roma Antiga, por exemplo,
a lei das 12 tábuas, né, que traz direito relacionado à família e à propriedade, ou a reforma agrária trazidas pelos irmãos Graco. Porém, a gente não pode dizer que essa alternativa está correta quando ela fala aqui das oligarquias, né, das oligarquias e aristocracias, que era um poder concentrado ali na mão de poucos, né, principalmente das famílias mais poderosas, que estavam então dominando o poder e não permitiam que os mais pobres possibilitassem ascender socialmente ou conquistar de certa forma esses direitos. Então essa parte da questão, né, da alternativa deixa a letra B para a gente incorreta, né, em dizer que as duas sociedades traziam essa conquista de direitos, excluindo apenas os escravos. Então isso é incorreto. Na letra C, a participação direta dos cidadãos. Então, de fato, a gente tinha uma participação direta dos cidadãos, né, da democracia, tanto na Grécia quanto na Roma antiga, nas decisões coletivas obrigatórias, ou seja, os cidadãos com plenos direitos eram soberanos. Então vamos destacar essa parte também, que os cidadãos com plenos direitos, que faz a gente lembrar que nem todos eram cidadãos. Então quem eram cidadãos? Quem eram os cidadãos na Grécia e Roma antiga? Eram sobretudo os homens livres, né, maiores de idade, e não podia nem ser escravo nem estrangeiro. Então as mulheres estavam excluídas desse processo de cidadania, né, mais associadas aí a atividades domésticas, né, e os estrangeiros também estavam excluídos, né. Então lembrar sempre disso, né, do processo de cidadania e também a gente falar dessa participação direta. Participação direta porque os cidadãos iam lá e participavam das decisões, eles mesmos participavam, né? Então eles não votavam em alguém para que representassem eles na Assembleia, como hoje, né, na atualidade, nós votamos em um candidato para que ele nos represente, que nós conhecemos como democracia indireta. Então aí a gente tem aqui a alternativa correta, né, da nossa questão, que seria então a letra C, né, que a gente marca aqui como correta, né, que ele mostra justamente a participação dos cidadãos. A gente citou aqui quem seria cidadão e quem não era, né, e quem era, e como isso traz consequências, né, para aquela sociedade. Então isso é uma coisa comum, tanto da Grécia Antiga quanto da Roma. E a letra D, né, para a gente analisar as outras alternativas, a participação indireta de mulheres nas democracias, pois apenas os representantes masculinos tinham direito de voz e voto nas assembleias. Então, talvez essa alternativa essa alternativa não está correta, né, porque as mulheres, como a gente citou agora na letra C, elas vão participar sobretudo das atividades domésticas, né? Cuidar da família, cuidar da casa. Então elas não vão ter, talvez, né, ou bem restrita nessa participação indireta das mulheres nas duas sociedades. E aí por isso, né, que a alternativa letra D vai ser incorreta também, tá certo? E letra E, a tripartição do governo em assembleias, conselhos e magistrados escolhidos entre os membros elegíveis, que incluíam estrangeiros residentes. Então, incluir estrangeiros, né, isso aqui deixa a alternativa incorreta, tá certo? Então, os estrangeiros talvez até pudesse ser residente, mas aí ele não vai ser uma pessoa que vai participar, né, das cidades-estados, né, da Grécia Antiga, tá certo? Que eu fui citando aqui os dois, né, Roma e Grécia, mas a questão fala sobretudo da cidades-estados da Grécia, beleza?
Então, terminando a primeira questão, gabarito letra C, vamos então para a segunda questão, também do IFPB 2019. Então ele coloca, são elementos da arquitetura românica desenvolvida no Ocidente Europeu durante a Idade Média. Então, é uma questão até simples, né? Ele fala diretamente para a gente, pede, né, diretamente uma alternativa que cite a arquitetura românica, ou seja, a arquitetura da Roma antiga, certo? Ou que tem origem em Roma. E aí, letra A, arcadas, florões e gárgulas, né? Então a gente vai colocar aqui que gárgulas, né, é mais da cultura gótica. Então já deixa a letra A como incorreta, certo? Arcadas ela vai ser mais decorativa, né? E gárgulas elas vai ser ligada à cultura gótica, deixando aí a letra A incorreta. A letra B, arcos semicirculares, paredes grossas e abóbadas de arestas. Então a alternativa correta, né, a gente vai perceber na cultura românica, né, que o mundo ocidental vai pegar como herança algo semelhante a isso, ó, né, que é os arcos semicirculares, as paredes grossas, né, que a gente tinha nos templos, né, nos órgãos da Roma antiga, e as abóbadas de arestas. E aí deixa a letra B aqui como correta, né, como alternativa que a gente estava buscando como gabarito. Então, letra B da segunda questão é o nosso gabarito. Mas vamos analisar as outras, tá? Letra C, fachadas com 3 portais e arcos ogivais. Então, arcos ogivais de novo, né, ele coloca aqui os arcos ogivais que também são da cultura gótica, certo? Não se trata da cultura românica, então a gente exclui também a letra C. Largas janelas e uso de vitrais, né? O uso de vitrais aqui a gente coloca também como cultura gótica, né? Eu associo a cultura gótica, certo? Então, largas janelas. Então, deixa a letra D mais uma vez incorreta. Mosaicos e torres de pontas agulhadas. E aqui, mosaicos e pontas vai ser cultura bizantina ou gótica, né? De pontas agulhadas. Então, gabarito letra B, né, da segunda questão do nosso estudo de hoje. Vamos seguir. E aí, a terceira questão. Quanto à forma de trabalho na Roma antiga, o que significa o termo locatio conductio operarum? Então ele pergunta o significado para a gente desse termo, locatio conductio operarum. Então vamos analisar aqui nossas alternativas. É um contrato de serviço que visava o resultado de determinada obra em que o prestador do serviço assumia os riscos de tal execução. Então a letra A, ela está falando para a gente aqui do locatio conductio operis, né, que significa, na verdade, em que o proprietário assume os riscos, né, do contratado. E a questão está falando o contrário, né? Então, o prestador do serviço assumiu os riscos de tal execução. E, na verdade, o locatio conductio operis é quando o contratado assume os riscos. Então, ele não se trata do que está pedindo no comando da questão. Na letra B, um contrato de trabalho em que uma pessoa se entrega e cede seus próprios serviços para a execução de uma determinada tarefa. Então, de fato, né, aqui a gente tem a explicação do que seria o locatio conductio operarum, que é um contrato de trabalho, que é onde aquela pessoa oferece seus serviços subordinados às suas ordens sem assumir os riscos, né? Então, letra B
vai ser a correta para a gente aqui, né, o nosso gabarito. Voltando, a gente tem a letra C, né? Sistema de serviço em que uma das partes concedia à outra o uso e gozo de uma coisa em troca de uma retribuição. E aí se trata do locatio conductio rei, né? Então, você tem um sistema em que um serviço é oferecido, né, pelo uso de alguma coisa, de uma retribuição, né, uma das partes, né, concede a outra o uso e gozo de uma coisa, né, de uma ferramenta, de um moinho, por exemplo, em troca de uma retribuição, de um objeto, né, a gente pode dizer assim, e aí chama-se locatio conductio rei, certo? Que não é o termo mencionado no início da questão. Na letra D, o sistema de trabalho em que escravos eram propriedades do Estado, né, o qual administrava a produção econômica. Então a gente não vai, né, entender, né, na Roma Antiga os escravos como propriedade do Estado. Né? Havia sim a escravidão por dívida, havia escravidão, né, a partir de uma guerra, mas aí a gente não vai perceber como propriedade do Estado, né, um sistema de trabalho desse associado à Roma Antiga, da forma como está colocado aqui na alternativa, né? Em que esse Estado, né, esses escravos administram a produção econômica, a gente não tem. Né? A gente vai ter mais esse associado ao Brasil Colônia, por exemplo, algo parecido com o que está colocado na letra D. E letra E, um sistema de trabalho em que os grandes proprietários cediam parte de suas terras para que as pessoas pobres as cultivassem. E aí seria um sistema rural, né, de trabalho, que não está associado ao termo locatio conductio operário, que a gente já explicou lá na letra B. Beleza? Então, gabarito letra B da nossa terceira questão. Dando continuidade, né, a questão 4 das nossas questões de hoje, tábua primeiro do chamamento a juízo. 1. Se alguém é chamado a juízo, compareça. 2. Se não comparece, aquele que o citou, tome testemunhas e o prenda. Se procurar enganar ou fugir, o que o citou pode lançar mão sobre segurar o citado. Se uma doença ou a velhice o impede de andar, o que o citou lhe forneça um cavalo. Se não aceitá-lo, que forneça um carro, sem a obrigação de dá-lo coberto. Se se apresenta alguém para defender o citado, que este seja solto. Então, no contexto da Roma Antiga, as constantes manifestações contra a arbitrariedade dos patrícios, os plebeus conseguiram, entre 451 e 450 a.C., a aprovação da Lei das 12 Tábuas, cujo fragmento é apresentado anteriormente. Essa lei marca profundamente o direito romano, pois. Então a gente consegue aqui, né, ler alguns artigos, né, da Lei das 12 Tábuas, uma lei muito importante no avanço da conquista de direito pelos plebeus, né, nessa luta que eles tinham contra os patrícios, né, ou não contra exatamente, mas podemos dizer que contra os patrícios, né, para a conquista de direitos, tá certo? Que eles tentavam se igualar, né, com os patrícios. Então, letra A. Equipara política e economicamente as classes plebeia e patrícia, pondo fim aos conflitos seculares. Então, alternativa incorreta, né, porque não vai equiparar, né, deixar eles iguais exatamente. Né, era um objetivo dos plebeus, né, ter os mesmos direitos dos patrícios, mas a lei das 12 tábuas vai ser considerada aqui um avanço,
né, não ainda considerado uma equiparação, e nem tampouco vai colocar fim aos conflitos, né, que há tanto perduravam entre eles. Letra B, criação da função de tribuno da plebe, cargo que incentivou o surgimento de representantes diretos dos plebeus. Então, o tribuno da plebe ele vai ser uma função muito importante, né, que vai representar os plebeus, né, nas assembleias, para que eles lutem, né, por mais direitos, lutem por igualdade, lutem no avanço, né, das suas conquistas ali na República Romana. No entanto, ele não vai ser criado no contexto aqui da Lei das 12 Tábuas, que é o que o comando da questão nos pede, tá certo? É por isso que letra B é incorreta. Letra C. Possibilita finalmente a reforma agrária através da efetivação de Tibério e Caio Graco, tribunos da plebe. Então, Tibério e Caio Graco, né, os irmãos Graco, eles foram realmente tribunos da plebe e lutaram realmente pela reforma agrária, né, mas não é uma conquista que vai se efetivar, né, ou algo que vai vir com a lei das 12 tábuas. Então, letra C também se torna incorreta. Letra D, efetiva de forma mais concreta as reivindicações dos plebeus e traz, gradativamente, a substituição do direito consuetudinário. O consuetudinário, aqui entendido como os costumes, né, os hábitos, que as leis não eram escritas, né, e poderiam ser facilmente alteradas, manipuladas. Então a gente vai ter aqui na lei das 12 tábuas a importância de ter uma lei escrita, né, de não ser modificada a todo momento. Né, e um avanço, como a gente já citou, com a quarta questão, letra D. Então vamos para a quinta questão e última de hoje. Questão da IDECAM, né, Prefeitura de Cariacica, 2016. A civilização grega, na qual foram estabelecidas as bases da política e da cultura ocidentais, começou a se formar em torno de 2000 a.C. na Península Balcânica e entrou em declínio no século II a.C. Essa civilização deu origem à cultura ocidental, por assim dizer, ao inventar. Deu origem à cultura ocidental, ao inventar o quê? Então, das alternativas, o que é que vai marcar de fato, né, a cultura ocidental? Então, é essa alternativa que a gente está procurando aqui. Então, na letra A escravidão, o direito, o Senado e a literatura. Então, o direito, né, o Senado, a literatura vão marcar, né, vão influenciar, né, a sociedade ocidental, mas a gente não vai colocar aqui como o que mais influenciou, né, das alternativas, certo? Letra B, a cidadania, a democracia, a filosofia e o teatro, né? E aí vai ser o nosso gabarito. A gente pode citar aí na filosofia Sócrates, Platão, Aristóteles, né, como pensadores que influenciam a cultura ocidental. E no teatro a tragédia, por exemplo, e a comédia, né, que vai influenciar também a cultura ocidental. Então já temos o gabarito, vamos analisar as outras alternativas. A geometria, a matemática, a astrologia, a noção de família, que também influencia, né, mas não seria a que mais influencia a cultura ocidental. Admite que as primeiras instituições religiosas. Então, de fato, a mais correta vai ser a letra B, trazendo aí a cidadania, a democracia, a filosofia e o teatro, que mais vai influenciar a cultura ocidental, né, nessa invenção, né, da cultura ocidental, ou
podemos dizer assim, associação, né, desses termos dentro da cultura ocidental. Deixar o link aqui na descrição para vocês de um e-book, né, com 200 questões, né, todas com gabarito, para que você possa estudar. E logo mais a gente vai estar gravando mais vídeos e colocando aqui no canal para que a gente possa se preparar para os concursos que estão vindo aí, né, com a Banca Idecam. Até mais, pessoal.